Bem-vindos! Vocês estão ouvindo o 4º episódio do Canapod by Acura. A Acura é nossa associação de pacientes que fazem uso terapêutico da cannabis. Recebemos nesses primeiros episódios muita gente interessante, falamos sobre guerras drogas, ativismo, reparações, sistema endocannabinoide e muito mais. Vale muito a pena ouvir, corre lá no Spotify e dá o play. Eu sou a Paula Zomignani, Paulinha, hoje estou como presidente da Acura, sou responsável também pelo acolhimento de pacientes e pela gestão da associação. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Ian Guedes, coordenador geral da associação e também responsável pelo cultivo. Fala gente, meu nome é Felipe, eu trabalho com extração na associação, que é a transformação da planta em remédio, e cuido do núcleo educacional da associação. Maravilha! E hoje a nossa conversa é com a querida Drica Coelho. Bem-vinda, Drica. Drica, conta pra gente quem é você na roda do Beck. Eu sou a fiscal, gente. É que é o seguinte, né? Se organizar direitinho, todo mundo acessa, todo mundo, né? Fica legal. Eles vão falando, me apresentando, eu sou a Drica, né? Como você disse, eu sou comunicadora antiproibicionista, eu sou formada em comunicação social pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e eu trabalho hoje em dia, né, com essa comunicação que visa desmistificar o uso de substância e falar com muita responsabilidade sobre a temática da política de drogas. Eu também integro o GT de comunicação da Marcha da Maconha São Paulo, sou engajada, né, num ativismo, né, antiproibicionista pela marcha, e aproveito e já faço um convite, né, para todo mundo escutar o Fogo Amigo, que é o podcast da Marcha da Maconha, um projeto muito massa, que eu tenho muito orgulho de participar. Então, dá o play lá. Primeiro episódio conta a história dos 15 anos, né, de caminhada aí da marcha, e depois a gente vai falar de todas as periféricas e tal. Enfim, é isso. Prazer imenso estar aqui na roda com vocês e vamos bater esse papo. Que legal. Bem-vinda. Gosto muito desse nome, Fogo Amigo. Acho muito legal, muito propício. E, Drica, assim, além de tudo isso que você contou pra gente, além de comunicadora, além de maconheira, além de antiproibicionista, a sua bio no Insta te descreve como destruidora de conteúdos. Isso eu achei muito, muito interessante. Conta pra gente o que isso quer dizer. Boa pergunta. Eu vi isso num meme um dia, né? Eu nem lembro direito como era o meme, mas era alguma coisa assim. Tem muito criador de conteúdo, precisava de mais destruidores de conteúdo. A hora que eu vi esse conceito, eu falei, olha só, acho que se aplica no que eu faço. Porque é uma constante quebra de paradigma, né? A comunicação antiproibicionista. Essa desmistificação é você realmente quebrar uma lógica, né? Quebrar conteúdos já estabelecidos, né? E que muitas vezes são inverossímeis, são baseados em fake news. Então, eu acho que é sobre isso, em resumo, sobre destruir para construir e para co-construir, né? Esse esforço que eu faço não só, né, no meu dia a dia de trabalho, mas também na vida pessoal, assim, sabe? De sempre procurar fazer com que... Porque, assim, eu tenho pra mim, e eu acho que é uma coisa que as pessoas concordam quando eu falo. Quando a gente fala, né, no tabu que é o consumo de drogas e política de drogas, sendo contra ou a favor, as pessoas, elas têm uma opinião formada sobre o assunto. E nem sempre, por ser a favor, é uma opinião que condiz com o que é a realidade. Então, é uma constante destruição de conteúdos pré-estabelecidos e de preconceitos. Então, em resumo, é isso. Muito bom. Que legal. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque tudo que é fixo, rígido, né, na natureza tá morto, né? Tudo que não se transforma, não dá esse espaço, né, para desconstruir, reconstruir, tá morto na natureza. Isso também é com a gente. Imagina a gente ter a mesma opinião, a mesma visão sobre o mundo sempre e não se permitir poder mudar. E para poder mudar, a gente precisa morrer, desconstruir, né? Morte e renascimento. Acho que esse é um ciclo eterno de transformação e desenvolvimento, né? E eu acho que o grande objetivo disso tudo também, né, é não fazer uma comunicação que ela é terrorista, que ela
faz estigmatização, né, de usuários. Então, visando, assim, uma educação e um entendimento do porquê as coisas são, né, postas como tabu, né? Então, ajudar a galera a expandir, né? Expandir a mente. Exato. E eu acho que um ponto que eu queria adicionar também é essa parte da desconstrução, né? A gente tem que conseguir ajudar as pessoas a se permitirem desconstruir e mudar, né? A gente vê, às vezes, pessoas que são contra algum tipo de argumento... respondendo ou agindo de forma um tanto agressiva, né? E eu acho que isso não ajuda a outra pessoa do outro lado né, a se permitir mudar, aceitar uma visão diferente e mudar, né? Então, a comunicação, né, bem feita, de forma onde o outro também recebe, aceita e se permite transformar é muito importante, né? Então, é algo que eu gostaria de reforçar, né? A comunicação e mesmo a desconstrução, ela tem que ser feita de um jeito onde ela é acolhida pelo outro, né? Exatamente. E assim, é uma temática que você mexe com muitas paixões e muitas dores também, né? E que a gente sempre tem que considerar também, não só falar sobre, mas também escutar. Então, né, a gente vê, e tanto é que existe hoje em dia o acolhimento, né, para você escutar as pessoas. Numa associação, por exemplo, essa escuta ativa, atenta, empática, nesse processo de destruição para construir, ou melhor, co-construir, das pessoas se entenderem, né, dentro dessa lógica e de como as coisas operam, é muito importante também. Com certeza. É muito interessante. Esse acolhimento é o início de tudo, né? É o contato com o paciente que a Paulinha faz, é o começo desse contato que muitas vezes é carregado de preconceito que a pessoa, durante a vida toda, foi somando na sua educação e precisar realmente sentar e começar a se desconstruir. Realmente destruir todos esses paradigmas. Muito legal você falar do acolhimento. Porque, né? E outra coisa que eu gosto bastante de fazer um paralelo, por exemplo, o Renato Fileve, né, o neurocientista, ele fala muito sobre, no contexto de consumo de substâncias, sobre os fatores biopsicossociais. E na comunicação, esses 3 pilares, eles também têm que ser considerados, né? Porque, como eu disse, envolve muita coisa do subjetivo, do pessoal, e que acaba esbarrando no que é a gente em comunidade, vivendo, né? Coexistindo. Muito legal. Então, você tem que ter uma delicadeza e uma sensibilidade de saber como é que você vai tratar do assunto com cada pessoa, né? Então, isso é massa também. E a famosa empatia, né? Empatia. Exato. Então, pessoal, lembre-se, em qualquer tipo de discussão, tenham respeito, carinho, né? E prestem atenção, deem ouvido e também se comuniquem de um jeito onde a outra pessoa consegue te entender, tá? Porque comunicação não é como você fala, é como os outros entendem. Exato. Então, preste muita atenção nisso que a Drica passou como destruidora, uma ainda mais em meio Principalmente na internet, né? Onde as pessoas vão ir lá e plau! A gente vive a guerra. A gente vive... Acho que uma das formas de a gente lutar é com empatia. Isso. Até porque as pessoas que lutam contra a gente, em geral, são as pessoas mais próximas. Nossa família, nossos pais, nossos amigos. E as pessoas estão contra isso. Elas estão realmente capturadas pela guerra às drogas. A gente só vai conseguir lutar com empatia mesmo, né? Entendendo que as pessoas não são culpadas por estarem contra as drogas, né? Elas só não entenderam as coisas direito ainda. Exatamente. Como diria o livro do Birajara Ramos, tá todo mundo enganado, né? Tá todo mundo enganado. Drica, você como uma comunicadora e posso dizer também pesquisadora, né? O que você poderia trazer para quem nos ouve sobre oportunidades de trabalho no mercado da maconha que já está acontecendo no Brasil? Como anda esse cenário? Nossa, infinitas possibilidades e oportunidades, né? São muitas mesmo. Emprestando aqui um termo que a Luna Vargas, educadora canábica, sempre fala,
existem as oportunidades que tocam a planta e as que não tocam a planta. E apesar da gente não ter uma regulamentação plena, né, uma regulamentação que vem muito de RDCs de Anvisa, a gente já tem hoje em dia no Brasil um trabalho que está diretamente ligado à planta, né? Então você vê aí jardineiros, diretores de cultivo, né? Pessoas que desenvolvem outras coisas que não é diretamente a planta, mas, por exemplo, solo vivo. Então, a gente vê que nesse setor, até mesmo empresas nacionais, porque não tinha isso antes, né? Existem algumas pioneiras que já estão há algum tempo, mas a gente vê que o mercado está abrindo para outras, como, por exemplo, empresas que fazem fertilizantes. Então, assim, isso a gente falando de uma coisinha. Então, quando a gente destrincha a coisa, a gente vê que possibilidades há de infinito. Assim, basicamente, todas as profissões... Todas, eu não sei se é muito exagero, mas muitas das profissões que já existem, se você coloca o adjetivo canábico ou coloca especialização dentro do tema, nossa, um sem número de coisas, assim, oportunidades mil. E como, né, a gente tá falando aqui, hoje em dia isso já é uma realidade no Brasil. E agora, falando das coisas que não tocam a planta, você vê, por exemplo, assim, o mercado de headshops, por exemplo, e outras tantas, né? E assim, comunicação também. Tudo, né? tudo. Você vê assim, comunicação, né? O que eu faço, por exemplo, ou também dentro de departamento de marketing dessas empresas que já existem, né? São muitas, né? Exato. Então, assim, já é uma realidade mesmo, né? Então... Um outro exemplo, uma empresa que surge, que é nichada nesse setor, precisa de um contador, uma contadora. Então, quando você vai abrindo para a estrutura de empresa mesmo, então, né, se cada empresa nova que surge no ramo vem com ela essas outras oportunidades que não necessariamente são as que a gente está acostumado a falar, né? Que nem a coisa diretamente relacionada à temática, como headshops, grow shops, né? Tem as coisas de funcionamento operacional, né, de uma empresa. Então tem contábil, legal, fiscal, né? Todas as associações, os grupos, os indivíduos precisam se organizar e acaba tendo uma especialização voltada para esse nicho também. Exato. Porque a gente sabe que existem preocupações tanto do governo ou outras instituições, né, que vão botar regras, ou colocam regras, ou a gente tem que se precaver mediante alguma possível fiscalização, o que quer que Exato. seja, né? Então existe uma necessidade de especialização e conhecimento específico, atuação né? financeira, Exato. tributária, fiscal, Tudo, de tudo. cannabis Eu acho- específica. Eu acho que realmente dá pra pôr canábico na frente de todas as profissões. Exato. E você falou, imagina contador, você fala, contabilidade, cannabis, nada a ver. Mas tem. E O é nosso específico. contador, É o isso. nosso Tem contador essas começou a atender um monte de Exato. associação. Porque ele agora tá entendendo como que quais são as contas de entrada, de saída. responsabilidades, Advogado, né? meu advogado com certeza acho que já é uma coisa mais fácil de entender, que realmente precisa manjar do negócio. Farmacêuticos responsáveis, químicos. Então a gente vê assim. Jornalista é vários super importante, porque o que tem de matéria, às vezes em redes grandes de TV, onde algum jornalista faz a matéria e não tem a Não menor entende noção. nada sobre o assunto. Por exemplo, aquela notícia que saiu do K9 sendo a super maconha. Eles filmaram, eu não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem, eu vi filmado no Instagram. Eles filmaram uma prateleira com um monte de fertilizante, falando que eram produtos químicos para transformar a maconha na super maconha. Tem a menor noção do que eles estão falando. Então, assim, realmente todas as frentes vão ser... E essa especialização é necessária para interromper essa lógica, exatamente, porque isso é manutenção da desinformação que a gente vê, né, como uma sequela da guerra às drogas. A gente vê que, por exemplo, volta a comunicação, que é o grande gap de tudo, é o grande responsável, o grande gap, o buraco que a gente precisa preencher para, de fato, todo mundo sintonizar aí. Estar informado. Exato. É isso, né? Informação tipo, é a planta e o cuidado e cultivo de planta é cultura, agricultura. E é agricultura porque tem cultura no meio. E foi isso que a gente perdeu durante muito tempo sobre a cannabis. Cultura que tem desde a informação de saber como que a planta se desenvolve, que ponto que ela se colhe ela, até
toda a jornada que ela tem dentro do meio produtivo da sociedade. Exato. Que envolve a parte contábil, que envolve a parte legal e tudo que... É muita coisa que a gente precisa resgatar e começar a... Precisamos do historiador canábico, hein? Tô falando, tudo que coloca o canábico na frente, a gente vê que ou não existe, ou numa legalização, né, mais plena, tal, pode vir a existir, e até profissões novas, né? Por exemplo, um budtender, que a gente não tem hoje em dia. Que a Luna fala bastante. Exato, também, né? é aquela pessoa, né, que se profissionalizou para fazer essa frente de venda e de orientação do melhor produto para aquela pessoa. Então você vê muito que bom. É um vendedor com qualificação, né, dentro da temática. Uma parênteses. Médicos, por favor, especializem-se. A gente tem pouquíssimos médicos que sabem a respeito de cannabis, prescrever, cuidar de pacientes, sabem sobre o sistema endocannabinoide. Então, essa é uma das profissões que mais precisa se especializar para a parte... Enfermeiros, a enfermagem canábica já é uma realidade. E fora a parte da saúde, que também puxa, né, várias profissões que podem trabalhar nesse setor. Um outro exemplo que já existe é produção de vento relacionado. Super. Então, assim, esse ano tá sendo já um recorde, né? Exato, você vê muitos que, eventos. Entendeu? Gente, é muita coisa mesmo. Oportunidade não falta e não faltará. Eu até trouxe um dado aqui, vou ler para não falar besteira. Que pra gente falar em cifra, né? Que a gente fala em oportunidade, trabalho, mercado, acho legal vir com uma projeção pra, né, ter um entendimento aí de como do potencial dessa indústria, né, pra ilustrar. E a Kaya Mind, que é uma empresa de pesquisa, ela estima que no Brasil o valor de mercado da maconha pode atingir o total de 26 bilhões no 4º ano após a regulamentação, incluindo os 3 usos da planta: medicinal, adulto e industrial. Então você vê, é um setor que se divide, falamos aqui, em 3 setores, e dentro desses 3 setores você tem diversas coisas. Então, assim, é crescimento exponencial, cada vez mais oportunidades, né? Então... No setor industrial, que não é tanto a nossa praia, né? Vamos brincar fazendo um exercício, assim, de frentes que a gente... Né? Então, por exemplo, a gente sabe de tecido, que vai ser super forte. Dentro de tecido, imagina... Não, e já tem, né, empresas aqui. Rolando já. Tem a Kamata, né? A Kamako, eles têm também uma magazine, que é muito legal, a zine deles, e eles também têm alguns produtos de cânhamo aqui, né? Sim. Então a gente tem que pensar também o que tá acontecendo lá fora, que a gente pode pensar em desenvolver aqui no Brasil quando houver uma regulamentação. Indústria têxtil, construção civil. De todas as formas, né? Materiais como um todo. A gente sabe que Henry Ford fez um carro totalmente feito de cânhamo, né? Exato. Você pega aí o bioplástico que pode alimentar até a própria demanda da indústria. Porque ração quando a gente animal. fala, né, de produto de cannabis, por exemplo, vamos pensar nas embalagens. Por que não usar o bioplástico de cânhamo para sanar a problemática do uso de plástico? Porque isso a gente vê lá fora, né? Nossa, é isso um potinho pequenininho, assim, para colocar um bud, porque tem que ser o pote com a trava de segurança. E aí você gera um monte de plástico, né? É um vegetal que custa R$100 1 grama, às vezes, em algum caso. Estamos falando mesmo... E você põe 1 grama no potinho. Que vegetal que custa esse preço? Olha o impulso comercial que isso tem, né? Muito grande. E é legal a gente... assim, comentar com as pessoas que talvez não saibam, que tem tipos diferentes da planta, né? Então, quando a gente tá falando de uso adulto, uso medicinal, é uma qualidade onde a resina, né? A gente vai buscar, né, uma genética da cannabis, da maconha, que produza mais resina, porque é esse o uso do adulto, o terapêutico, que a gente vai usar. Que é onde estão os Mas se a gente tá ativos, falando, né, em tecido, em... fibras. Ração, enfim, na parte industrial, aí é mais o hemp, né? Porque o que interessa é o caule. Então você vê, né, uma planta que vai mais porque tem o caule mais alongado, porque é isso que interessa, que são as fibras, vem das fibras, né? Ou produção de sementes. A gente falou
né, das coisas que pode... Gente, super alimentação. coisa. Super semente de cânhamo. Então, você sabia que tem um produto que você compra no Brasil que é chamado cânhamo de passarinho, que eu acho que vem em geral da Espanha ou Que é Portugal. semente de maconha. É semente de maconha, só que ela é transformada, tratada para não germinar, né? Mas você compra aqui no Brasil, eu comprei Porque uma ela tem vez os nutrientes, para ver se né? germinava, né? Vem um sacão com umas milhares de sementes e nenhuma germinou. Não, e se germinar também, eu não sei, né, Ia ser qual legal, que era mas a sua intenção. Eu queria germinar. Mas provavelmente não ia ser uma planta resinada. Tem uma cura. E tal. Mas sabe o que é legal? Sabe qual que é o nome que dão pra essa semente? É a semente que faz o passarinho cantar, É não cânhamo é? de passarinho, mas ela dão Ela pra faz o passarinho cantar. cantar mais. Legal. Olha que maravilha. Olha, E whey. quem canta seus males Whey de semente, né? Whey de semente. Proteína É super vegetal de proteico. alta. Qualidade, A minha irmã é casada com um sueco e uma vez ela foi visitar a família do marido e ela me trouxe snacks de sementes, né? Ou as sementes trituradas como Barra de proteína. granola. Barra de granola. É super proteico, é um super alimento, né? Gente, se a gente for falar ainda de produto, quando você fala de cannabis, hoje em dia tem uma coisa que foge um pouco até do termo produto, que é uma outra economia muito, muito forte hoje em dia, que é a economia do carbono zero. E quando você está falando de cannabis, tem uma conexão tão grande com carbono zero pelos inúmeros benefícios ecológicos que o cultivo dessa planta traz para o solo e para o ar, sequestro de CO2, regeneração de solo. Desintoxicação do solo. E isso é economia. E hoje em dia o Brasil precisa cada vez mais se aproximar disso, porque isso vale dinheiro na nossa transação. Não, e falando, né, em economia criativa. Fala, olha, precisaria de nem sei quantos episódios de Canapod pra gente Você vai falar ter, fica todas as tranquila. possibilidades. E ainda a gente não vai findar o assunto, porque, gente, realmente é muita coisa mesmo. Coisa. Combustível, biocombustível. Aí. Mas é legal as pessoas né, acho que eu quero muito que as pessoas comecem a perceber que se você gosta do assunto, né, gosta de cannabis, já entende, já sabe como funciona ou tem interesse, quanto mais conhecimento, quanto mais informação você tiver, pode ter certeza que você vai achar na sua profissão, com o que você trabalha, você vai achar um nicho que vai te levar, e principalmente se envolvendo também no setor, com pessoas, com associações, com enfim. Vou dar uma dica aqui, ó. Existe já uma página que é a Cannabis Empregos. E lá as pessoas postam as vagas relativas ao setor. Então, assim, quem tá interessado pode ser uma via ali de entrar nesse mercado através dessas oportunidades que são legal. anunciadas. Tem fiscal de backs lá ou você já preencheu esse? Ô, Drica, isso também dá pra fazer arte, né? Com... Dá! Usando de várias formas, né? Exato. Não, economia criativa, tudo. A gente vê, né, quantas... Ó, você tá aqui, Maconha minha inspira. amiga... Não, tudo. Minha amiga querida Lady Di, rainha do dance hall. As músicas dela são todas permeadas na cultura canábica. E a gente vê tantos outros artistas que também, né, podemos dizer que são artistas do nicho, né? É verdade. Então, assim, gente... É um oceano azul pra todo mundo. Então, azulzíssimo. você tá querendo mudar de emprego, Esse você é gosta verde. de maconha, você é oceano verde, no caso, exato. Mas, assim, vai se informando, porque vai ter um lugarzinho pra você nesse oceano, com certeza. Com né? certeza. E imagina naquele cenário legalizado lá da projeção Exato. de 4 horas. Então, Exato. se hoje em dia já tem... Imagina quando... Não, se você cansou de morar em São Paulo, gosta de... tem um dedinho verde, é uma baita... Se você não gosta, né? Você quer mudar de São Paulo, é uma baita possibilidade de êxodo urbano, né? Sim. Meu, vou voltar pro campo, Ou seja, aquilo que eu sempre ouvi de garoto, para de fumar maconha, senão você não vai arranjar emprego, tava errado, entendeu? A vida inteira. Nossa, tanta coisa, Larga, né, gente? fica Vamos longe lá. da maconha, senão você não arranja emprego. Fuma, Tá vendo? vai se Ó, informar, não é só fumar, vai se Destruímos. informar. Destruímos isso agora, hein? Então, ó, vou fazer uma chamada.
governo, entenda, por favor, regulamenta isso, vai gerar imposto, vai gerar emprego, vai desenvolver economia, vai gerar tecnologia. Tá na hora, não tem mais pra que ficar segurando Impacto uma história social, dessas. né? Lembrei de um outro exemplo. Associações. Eu sei que desenvolvedores desse sistema... Olha, já fomos pra TI. Isso Total, é super... entendeu? isso. Imagina inteligência artificial também, né? Já tem gente querendo botar esse tipo de coisa em tudo quanto é lado. Cultivo e muitas outras soluções, né? Exato. Se bobear, já tá até no metaverso, gente. Daqui a pouco a inteligência artificial vai estar cultivando a gente, né? Mas... Drica, aproveita e conta um pouco da sua trajetória. A gente sabe que você também já passou por várias frentes aí no mundo canábico. Conta um pouquinho, né? Como fez você se transformar numa pessoa importante nesse setor? Bom, na verdade foi uma... eu trabalhava com comunicação já. Foi um retorno nas atividades de comunicação. Porque antes de trabalhar com comunicação, que no começo era canábica, mas houve um entendimento de que precisava se ampliar para uma comunicação antiproibicionista, eu trabalhava em cozinha. Só que em 2000... Outra profissão. Lembro. Exatamente. Aí, ó, tô falando, se a gente for puxar tudo isso. E a gente se conheceu mais ou menos nessa época, né? Que eu tava fazendo essa transição. E aí, na cozinha, eu tive uma lesão na coluna. E aí desencadeou várias outras coisas. Veio aí um gatilho para um episódio de depressão que é crônica. Então eu fiquei afastada dessas atividades de cozinha. E nesse meu afastamento, eu tive a oportunidade de ir para Amsterdã. E lá eu me aprofundei mais para além, porque eu sou maconheira de outros 4,20. E lá eu fiz realmente uma imersão educativa na temática, né? Além de frequentar os coffee shops e consumir o que é a real da planta, né? Podendo escolher ali, direcionar. Uma, que eu tava nessas de dor, e lá eu vi que foi uma excelente ferramenta terapêutica que me possibilitou, inclusive, fazer os passeios. Porque essa viagem já estava programada, mas eu tava completamente ali, travada da coluna. Mas eu falei, vamos, né? Ter essa oportunidade, vamos que vamos. E lá as minhas dores diminuíram, eu fui no museu, eu entendi o porquê que a planta era proibida. Então isso já explodiu a minha mente, né? Aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, nossa, e agora? Quero entender isso no contexto brasileiro. E aí foi nessas que eu conheci a CUCA, a Associação Cultural Canábica de São Paulo, que fazia uma discussão, assim, em todas as vertentes de uso, né? Não só o uso medicinal, mas o cultural mesmo, tudo que envolve, né? E nessa associação eu conheci a Thalita. E a Thalita, nesse momento que eu tava, volto pra cozinha, não volto, faço o quê? No começo até eu tava estudando, né? A gastronomia canábica e tal. Thalita Galucci, maravilhosa. Um beijo, Thalita. Beijo. E a Thalita, ela tava pra lançar uma marca, né, de roupas, muito, né, nessa legal, da cultura 420, que era a Joia. Infelizmente não existe mais. Eu precisava resgatar. Muito legal. Nossa, eu adorava esse projeto. E aí ela me convidou para gerenciar as redes e fazer produção de conteúdo, né, nessa temática, não só falando sobre cultura, mas abrindo, né, para essa educação dos contextos e conjunturas da política de drogas e uma comunicação muito, assim, em rede com outras iniciativas que já estavam, né? Então, sempre ali dentro da grade de programação a gente falava de alguma iniciativa, sabe? As roupas eram mais criativas em relação a gênero também. Sim. Era uma pegada a gênero, focado assim no público LGBTQIAPN+. Então, era muito massa. E ela me deu essa oportunidade, e aí eu desenvolvi, né, o projeto de comunicação, e foi uma vitrine pra eu fazer trabalhos com outras coisas. Acendeu essa luz aí, né? E aí, da Thalita, eu comecei a atender pra fazer comunicação pra uma head shop. E aí, para uma loja de acessório para a Fernália. Já atendi também uma advogada. E aí, as coisas foram, sabe, crescendo. E aí, para além do Instagram, que era o meu foco, eu também comecei a desenvolver projetos de podcast. Então, a coisa foi somando, crescendo.
mestrado. E nisso tudo, eu fui convidada pelo pessoal da Smoke Buddies, que já conhecia o meu trabalho, né? Não só da Jonha, mas também porque... Gente, rolezeira que sou, né? Tem lá na minha bio. Vou em tudo que é lugar. Eu adoro. Rolezeira e conversadeira, né? Então, assim, eu faço questão da presença, né? Nessa agenda, não só antiproibicionista, mas de eventos, da cultura. Então, acaba que a gente vai, né? Fazendo essa rede e tal. E aí, já conhecia o pessoal da Smoke Buddies e eles me convidaram para fazer parte da editoria. E aí, lá na Smoke Buddies também foi uma grande oportunidade também, e que abriu outras portas. Então, assim, desde então a coisa foi crescendo, assim, e cheguei até aqui. Muito legal. Drica, conta no seu dia a dia, assim, você estuda, você deve estudar bastante. Sim. Como você se informa, assim, do que você se alimenta, até pra... Assim, acho que é uma coisa interessante pra gente até saber mais onde buscar as pessoas, buscar informações, como você se prepara, porque você também dá esse jornal, né, de atualidades. Sim. Olha, eu gosto muito de beber de fontes, assim, de vários saberes, né, mas hoje em dia tem iniciativas que fazem pesquisas bastante robustas e que eu acompanho, né, não só as pesquisas, mas toda a atividade, né, que elas propõem. Né? Então tem diversos relatórios, vou citar aqui, né, que são fontes que eu bebo desde sempre, desde a Jonha, que é a plataforma brasileira de política de drogas, que quando você entra no site tem várias publicações, várias coisas. Então é importante sempre que a gente tenha uma responsabilidade enorme quando a gente está falando desse tema, né? Uhum. Porque é muito legal a cultura também, tem as clássicas que a Smoke Buddies mesmo é uma fonte de conteúdo, né? Tem as mais específicas de cultura internacionais, High Times, várias páginas hoje em dia no Brasil, mas a gente não pode esquecer da responsa que é de entender tudo isso dentro de um contexto, né? Então, além da plataforma, eu bebo muito da fonte da Iniciativa Negra, que também traz bastante relatório, as atividades das feministas antiproibicionistas da RENFA. Então, né, são... organizações da sociedade civil ali, ONGs, que então são lugares que eu gosto, porque são pessoas bastante comprometidas, sabe, a fazer realmente uma transformação social, né, a partir desta temática, né. Então... Muito bom. Fisicamente, assim, né, de encontrar pessoas, você comentou da Cuca, foi um lugar que a gente também bebeu dessa fonte, acho que foi, acho que do ano 2017, 18 foi muito forte. Eram eles que, assim, um chamado, a Cuca volte, vamos voltar a fazer esses rolês, porque além de pesquisar e se informar na internet, é muito legal ter essa união cultural, né, que vem o medicinal, vem a cultura mesmo, né, abrange o todo. Exato. E então, muito legal que você comentou, né? A Thalita, você conheceu lá. Sim, a gente que também a gente conheceu também muita gente nessa época. E head shops. Eu gosto de citar as head shops porque, para além da oferta ali das parafernálias, é um ponto de encontro que as pessoas que estão dentro, né, inseridas nesse rolê, das mais diversas, assim, a gente conheceu uma head shop. Eu acho que sim, e na verdade... Eu também conheci ele numa talvez na mesma. E são centros culturais, cara, né? Na verdade, eu conheci a cannabis numa grow shop. Eu acho que hoje, e a gente precisa de verdade dar um reconhecimento muito grande pro varejo, porque ele, na verdade, ele tá formando jardineiros, extratores e tudo mais. Uma vez eu fiz uma viagem pra fora do país, não sabia o que era flor. Quando eu voltei pra cá, falei, eu tenho que ter isso aqui. Foi 2014. Você conheceu lá fora e você falou, não quero mais aquele bloco prensado. Falei, deve ter isso pra vender. Eu vi loja de grow, eu comecei a entender o que era tudo aquilo, o que era cannabis. Ela não era quadrada, ela era uma flor, uma coisa muito doida. Quando eu voltei, comecei a procurar na internet, caí numa grow shop. Liguei pra lá, numa grow shop no Rio de Janeiro. O cara passou uns 15 minutos conversando comigo. Eu não comprei nada com ele. Eu sou grato a essa pessoa, mas foi... De verdade, é isso que tem sido feito muito. O varejo, em geral, é a pessoa que carrega não só a iniciativa
comercial, mas uma vontade de fazer a cannabis funcionar. E a gente conhece vários assim. Exato, você vai em grow shops que disponibilizam revistas, livros, você falou de fontes, né, pra beber, espaço de convivência. Então, assim, né, é realmente uma cultura muito rica e que, gente, uma cultura gregária, uma cultura de roda. Então, estar, né, nesses espaços que você consegue se conectar com pessoas que estão, né, na mesma que você, é ouro. Sair ouro. conversando isso é parte do que me trouxe até aqui. Fazer parte gente desses também, com certeza. locais, né? Com certeza, acho que a ideia de... Eu já pensei em 2 outras profissões. Ah lá, que joga na roda. Designer e marceneiro. O Fê criou na época a Growing Box. Exato. Eu também. Marceneiro canábico. Já não sou mais, mas já passei por essa profissão. Gente, aí, ó. Inclusive, quem tiver mais ideia de profissão, Eu sou uma Pode escrever aqui, ó. Nesse é uma gestora canábica. Ó, aqui nesse episódio vai escrevendo, vamos se inspirando, porque é eterno. Coloca o seu comentário, o que você acha que ainda há por vir de E o profissão. que você quer ser. O que você quer ser. Quando crescer. Por a cannabis crescer. Ainda falando sobre... Voltando pra profissão comunicadora. Falando sobre comunicação e sobre reparação histórica e social e racial, como você vê a responsabilidade da comunicação nesse assunto no Brasil tão importante, que é a reparação histórica e social feita com essa inserção da cannabis no país? Absoluta responsabilidade. A comunicação, ela sempre foi peça essencial, né, da proibição, né? A persuasão, né, de que se trata de uma coisa ruim, né, é um esforço de comunicação com alto poder de alcance, né, desde sempre. Por exemplo, um dos principais apoiadores, né, do Marijuana Tax Act de 1937, deixa eu olhar aqui na colinha pra não falar besteira, que é uma lei que tornou a maconha ilícita nos Estados Unidos. Por exemplo, ele teve um grande apoio do William Randolph Hearst, que era um magnata da comunicação. Então, né, a gente já vê por aí, né? A guerra às drogas proposta pelo Nixon também teve uma campanha muito ostensiva, para usar a própria palavra que ele diz, né? De comunicação proibicionista. Então a gente tá falando de propaganda, assim como os nazistas fizeram na época da Segunda Guerra. Estratégia de propaganda. E tão racista quanto? A gente falou aí do Marijuana Tax Act de 1937, é isso? Isso. E aí a gente passou pelo Nixon, que a gente já fala de 70, então você vê, de 37 para 70, só foi alimentando essa proibição através da forma como era comunicado, e isso sempre com interesses muito escusos, né? Racistas, classistas, xenofobia. desde sempre, né? E é dessa mesma época, de 1930, ó, que em 1936 e 1942 saíram duas produções audiovisuais. Em 1936, o Reefer Madness. Em 1942, o Devil's Harvest. Filmes horrorosos, né? E pra vocês terem noção, né, os cartazes de divulgação, né, o cartaz desse último, né, que é o Devil's Harvest, ele comunica frases como a verdade sobre a marihuana, a fumaça do inferno. E aí vincula palavras como pecado, insanidade, vício e degradação, junto de uma ilustração de uma mulher ali seduzida pelo diabo. Então, mulher você vê... loira, branca. Entendeu? Seduzida pelo diabo. Seduzida pelo diabo, né? E outra coisa, né? A gente pensar sobre o termo marihuana, né? Que é vinculado com os mexicanos e ganhou esse tom pejorativo, né? Por conta do preconceito de raça. E a mesma coisa acontece aqui no Brasil, quando a gente fala em maconha e cannabis. Então, assim, são detalhes, mas são detalhes de comunicação que fazem toda a diferença. É que teve o Pito do Pango, não é? Teve, 1830. Primeira lei de Foi a primeira, 1830. Não, gente, é um absurdo, porque você vê ali primeira vez que o Brasil foi primeiro. Documentado, você vê documentado que para os escravizados, cadeia, punição. Para os senhores brancos, uma multa administrativa. Tem isso documentado. Então, assim, não é como o Osmar Trevas diz, que é viagem de ativista.
Não é viagem de ativista, é história. documentado. E a quantidade de falas prontas, né, de que foram colocadas na nossa cabeça, que realmente é a comunicação... Droga de entrada. Droga de entrada. Repetidas se tornaram verdades. Hitler fez isso muito bem também, né? Exato. Que mais, né? É a porta de entrada, queima neurônio. É o cultivar o medo e o pavor. E assim você consegue controlar as pessoas. Foi exatamente isso. Esses 2 filmes que você citou, acho que até hoje são muito, muito citados porque eles foram uma propaganda muito... Foi a base de tudo. Foi a base de toda essa propaganda. Imagina fazer um filme voltado pra isso. Interesse... De quem que são esses interesses? Interesses escusos da indústria. Indústrias, né? Indústrias. Farmacêutica, de tecidos, materiais, do pão. Ai, filé, um beijo, filé. Segunda vez citado aqui. Não tem nem como não citá-lo, né? Mas ele fala na coincidência de algumas indústrias que nessa época, principalmente no começo do século, começaram a entrar numa propulsão econômica muito grande, que era a indústria tabagista, a indústria do álcool, que começou a reerguer depois da lei seca, e também os polímeros. Do pão. Exato, a trenzêmia do pão, porque até então o cânhamo era a base para a construção de produtos, de derivados, né, de matéria-prima para isso. E aí quando você tem os polímeros, de alguma maneira você tem esse choque econômico. Então vou citar aqui Jack Herer, do livro O Imperador Está Nu, ou Vai Nu em português de Portugal, né, onde tem muitas informações interessantes, como as caravelas, né, que chegavam aqui no Novo Mundo, tinham mais de 50 toneladas em materiais de cordas, velas, sacarias, roupas, sementes, porque uma das culturas, a cultura mais cultivada eu acho que é 2000 a.C. até 1800, a cultura era maconha, né? Então, assim, da Europa veio o cânhamo por causa dos materiais e da África veio a maconha ou a planta com mais resina psicoativa, onde tinha toda essa tradição cultural do uso em roda, né? Então, para quem não leu, Jack Herer, tá? É um ativista muito conhecido. Ele, na verdade, também é o nome da primeira genética dada como medicinal na Holanda, nos anos 90. E da cura também. E da cura também. Nossa, olha, né? O Imperador Está Nu. Então, é um livro gratuito, você consegue baixar em PDF e ler. Vale muito a pena. E aí, você ia falar alguma coisa? Não, só pra fechar, né? Que então, assim, né? Dado tudo que a gente falou aqui, dá pra entender sim, né? Que é necessário que o setor de comunicação pegue essa responsa pra si e inclua estratégias de reparação e redução de danos, né? E vamos combinar que isso vale pra todo e qualquer mercado, né? Independente de ser na área canábica e da política de drogas. Não cabe mais um modelo que não considere cabe, isso, é retrógrado, né? E tem que ter, além da representatividade, isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, representação, porque são 2 conceitos diferentes, né? Não basta apenas a gente pensar, né, num quadro de funcionários, considerando cotas, por exemplo, né? A gente tem que pensar que os cargos de decisão também tem que ser ocupados por pessoas que fazem parte, né, desses grupos minorizados e vulnerabilizados, sobretudo quando falamos de raça e classe. Né? Então, isso é um entendimento que tem que ter. Perfeito. E a gente falou muito, assim, da comunicação onde começou o proibicionismo, né? E agora já está acontecendo no Brasil uma comunicação atual ligada a cannabis, a maconha, que seja medicinal e tal. O que a gente pode sentir do que está acontecendo agora, né? A gente sabe que lá atrás a comunicação foi chave para ferrar com o pano da maconha, né? Pra realmente acabar com a reputação. E atualmente, assim, eu acho que tá rolando uma recuperação, né? Assim, aí minha visão, mas eu acho que eu gostaria que todo mundo falasse. Estamos recuperando que, então, a cannabis não queima neurônio, não é porta de entrada, coisa nenhuma, muito pelo contrário, é porta de saída, ela ajuda muitos dependentes químicos a controlarem as suas fissuras, né, com o uso do CBD, por exemplo, enfim.
Então, várias dessas camadinhas aí que foram colocadas erroneamente na cannabis, acho que a gente tá tirando e tá... Mas e aí, né? Isso é ótimo, maravilhoso. Mas e essas trocentas mil marcas de CBD importado, farmácia vendendo CBD no milho a R$2.000? Posso trazer sabe? até mais um ponto para você discutir com a gente? Também essa parte de influenciadores falando sobre compra de flores importadas, né? Essa parte... Isso nem poderia ser feito. Segundo o que é regulamentado pela Anvisa, a propaganda ela não é permitida. Então, assim, tá tudo muito irregular. E, infelizmente, essa CBDização do discurso, que é o que aparece na Globo... é o que entra na cabeça das pessoas, porque é aquilo, a gente tá falando de veículos de grande impacto na massa, né? Então, infelizmente, o que tá na boca do povo é o CBD. O trabalho ativista de formiguinha, da comunicação antiproibicionista, ele existe, mas ainda não, infelizmente, não atinge... né, a grande maioria das pessoas, e é um assunto que todo mundo tem que entender. E não é também só CBD, cannabis, né? Fica nesse maniqueísmo. Mas vamos aproveitar que nós somos um canal de informação, vamos deixar isso claro para as pessoas. É porque assim, fica nesse maniqueísmo entre CBD e THC, daquele esforço, né, da condenação da loucura, que também é super questionável. A gente sabe que tem segurança no uso dessa planta. Então é assim, CBD e THC são... Fala de novo, ela tossiu. Então, para todo mundo ficar na mesma página, né? CBD e THC são canabinoides, os principais encontrados dentro da maconha, que a gente já falou aqui. Que é a cannabis maconha sativa, é tudo a mesma coisa. Isso. Cannabis sativa né? E então, assim, estão ali elementos, tem o CBN, CBG, THCV, são centenas de canabinoides, e os mais estudados e os que mais estão presentes na grande parte das genéticas é o CBD e o THC. O CBD é o que a gente tá vendo que pode ser importado. É o bonzinho, né? Não demonizado. O homem, o good cop da parada. Então, ele não tem o efeito psicoativo, então, e por isso é mais fácil, né, a entrada dele pra saúde. Porém, assim, ele é ótimo, ele tem trocentos mil benefícios, mas ele é diferente do THC. Ele é... Os receptores, né, que a gente tem, então, pra leigo saber também, a gente tem aí o sistema endocannabinoide, que é um sistema que funciona como se fosse uma rede espalhada dentro do nosso corpo, e ele tem vários receptores espalhados dentro dele e em diferentes sistemas. Então, sistema nervoso central, sistema digestivo, sistema imunológico, sistema endócrino. Tem receptores porque a gente produz endocannabinoides. A planta produz fitocannabinoides. E esses nossos receptores, com patologia, com com idade, a gente tem essa diminuição dos endocannabinoides, né? E a planta, ela consegue repor, né? A maconha, ela consegue repor esses fitocannabinoides que se encaixam nesses nossos receptores. E promover o equilíbrio, que é a homeostase. Que é a homeostase. Por esse conceito que vai explicar muita coisa. Exatamente. E o THC, ele entra em receptores que o CBD não entra. Então, por exemplo, o sistema nervoso, ele tá repleto de receptores pro THC. Então, existem para diferentes patologias, vai ser indicado uma coisa ou outra. Então, não pode se falar que o THC é proibido, que ele não é medicinal. THC é medicinal. Ele é super medicinal. Ele promove saúde. Ele é seguro. A cannabis que é medicinal, né? É isso. A cannabis é medicinal. E é isso, esse negócio de propaganda que a gente tava falando, me veio na cabeça como a gente tem duas propagandas muito distintas. A propaganda que é proibida
da cannabis, que é a propaganda, que é a propaganda publicitária da maconha ou da cannabis. A propaganda publicitária é essa propaganda clara, que tem o órgãos públicos que controlam e que fiscalizam. Quando a gente fala de propaganda, a gente também está falando de outra coisa que pode muito bem ser a mesma propaganda em curso até hoje, que foi usada para deturpar as informações da cannabis e demonizar a planta e as pessoas... Publicidade, né? Você publicizar essa... Exato. E aí, esse negócio da propaganda do CBD e THC, que está sendo feito hoje, que é uma coisa meio maldosa e muito dissimulada, parece, que é demonizar um composto da cannabis e outro enaltecer, justamente para fazer a cannabis ficar menos acessível às pessoas. Porque interesses de novo, né? Aí, dessa forma, o que você precisa é do remédio manipulado que a indústria faz. E não da planta. E isso é uma coisa muito... É querer tirar realmente a autonomia da pessoa, falando que a planta, o canabinoide da cannabis faz mal, mas o canabinoide da farmácia faz bem. Exato. E aí eu falei, né, de veículos de massa, eu citei aí a Globo, tudo mais nos veículos tradicionais, né, revistas tradicionais. Mas a gente vê que até os especializados, né, pecam nisso, né? E vem com um discurso que faz... saber um exatamente. Um discurso que faz a manutenção desse estigma, né? Esses dias mesmo está uma matéria, vou até ler aqui a chamada, ó, que o título é: Sabia que cannabis medicinal e cannabis de uso recreativo são diferentes? A gente sabe que se trata da mesma coisa, né, gente? Então... precisamos ficar muito esperto disso. Exato. Muito esperto. Exato. Cannabis é maconha e vice-versa. É só um jeito diferente de chamar. E entendeu? a planta em si, ela é medicinal. Exato. Né? Todo uso é no fundo é terapêutico, né? Quando a gente... Por isso que eu falo, essa disputa de narrativa, a gente tem que ficar... Porque são detalhes que fazem diferença. E a gente já viu ali exemplo histórico que termos podem ser correlacionados, sim, à manutenção de estigma e preconceito. Falamos ali da marihuana, né? A maconha em si nasceu, exato, né? Maconha, macana, que vem, né, dos povos africanos escravizados. Então, assim... Ai, é um trabalho de formiguinha, por isso, gente, juntem-se a nós. Precisamos de mais gente, porque, olha, não é um trabalho fácil, não é uma missão fácil, mas é necessário. Necessário. Se a gente quiser uma transformação. Eu tenho reparado muito, assim, e me atentado que a gente está vivendo realmente um momento histórico, a cannabis está voltando para a farmacopeia, e eu tenho percebido esse lance das siglinhas. Só se falar CBD, THC, Delta 8, Delta 9. Isso tudo afasta a gente da planta. Então, realmente, a gente precisa ficar muito atento, porque... somos formiguinhas, né? Somos formiguinhas. Se vem pesado, grandes farmacêuticas, a indústria pesada investindo nesse tipo de comunicação, vai fazer assim, ó. Vai ficar o CBD, o THC... vendendo na farmácia enquanto vendendo na proibida. Farmácia e plantar maconha... Enquanto criança morre na favela. Exato. Enquanto gente é presa por estar portando e usuário ser configurado presas como traficante. Aí a gente, né? As sequelas são muitas. E não dá pra gente falar de maconha... cannabis e saúde dentro dessa pauta e não considerar essas outras coisas, né? Porque não dá... Exato. Contextos, história, né? A gente não pode esquecer. A gente tem que olhar pro passado para entender para onde a gente vai, como a gente quer ir e como a gente pode. A gente fala tanto em reparação, né? Fazer uma reparação das escolhas erradas que fizemos historicamente. Isso é um olhar que tem que ter. Precisamos encerrar essa guerra às drogas, né? Ela não deveria nem existir. Não, e a gente herdou isso e acha que é normal e vive consequências dela sem saber, né? E concordando com coisas que, se a pessoa realmente parar pra pensar sobre o assunto, nem ela concorda. Tanta gente morrendo pelo perigo de se fazer mal consumindo uma substância que faz mal. Aí você vai lá e mata a pessoa.
Exato. A gente sabe que não é sobre as substâncias, é sobre quem as usa. Oh, yeah. E comunicação realmente é fundamental. Transparência nessa comunicação. Responsabilidade. Falar até papagaio fala. Repete. Repete, a gente vê isso muito. Drica, pra finalizar aqui, conta pra gente, na sua opinião, o que seria o mundo ideal de regulamentação da maconha no Brasil? O que seria ideal? Olha, uma regulamentação que seja inclusiva, acessível e com reparação social, né? De quem é atravessado pela racista e classista guerra às drogas. Sem esse tripé, tá longe de ser ideal, né? E como diz a Iniciativa Negra, que eu citei antes aqui, reparar é possível, é urgente e é o mínimo, né? E para espalhar a palavra do antiproibicionismo, né, que tem tudo a ver quando a gente fala de justiça e reparação, que seja antipunitivista, né, calcada em princípios de redução de danos. Gente, redução de danos tem tentativa de criminalizar. Pensa, não faz sentido algum, né? E olhar para a questão dos usuários, e isso de todas as drogas, né? Até porque a gente sabe, né, que a fundamentação da guerra às drogas nunca foi sobre as substâncias. Então, a gente tem que entender que nem todo uso problemático é problemático, e quando o a gente tem que ter um olhar de saúde, né? E para essa acolhimento. questão. Exato, né? E não colocar o assunto como caso de polícia, né? Então é sobre isso, eu acredito que esse é o caminho. E aí, vamos juntos nessa? Legal, já estamos lá. Assinando embaixo. Vamos, quem tá aí na audiência, gente, o caminho é esse, não tem outro. Não tem. Legal. Drica, muito obrigada. Eu que Seja agradeço. muito bem-vinda sempre no nosso Canapod. E é isso. Temos um pod. Temos um Canapod. E quem é você na roda do Beck? Conta pra gente. Passa a bola, curte, comenta, compartilha, que você já vai estar ajudando esse movimento. Legal. E quem quer se aprofundar mais no assunto, a Cura tem um livro que conta o nosso processo de extração, tintim por tintim. Tem também a versão digital dele e cursos. Para mais informação, o link tá na descrição. Então, pessoal, eu espero que esse papo tenha trazido muita informação, te ajude a trazer um pouquinho mais de consciência, né? E te ajude a transformar o meio perto de você, né? Então, muito obrigado. Tamo junto. É isso. Todo mundo é um agente transformador. Todo mundo, e temos que ser ativos para isso, né? Bora lá transformar. E juntos somos mais fortes. Pra encerrar. Valeu, gente.